Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar da relação da água com as plantas. Todos nós sabemos que as plantas absorvem água pelas raízes e transportam para a parte aérea. Esse transporte é para cima, contra a força de gravidade. Como se uma cascata corresse ao contrário, subindo ao invés de descer. Se isso ocorresse, seria necessária uma força, certo? E você, sabe como as plantas conseguem transportar água para cima? Se não, vamos descobrir isso juntos logo após a vinheta. Eu sou a professora Dani e hoje vamos ver um pouco das características da água e sua importância para as plantas. Os organismos vivos têm a maior parte da massa corpórea composta por água. As plantas têm em torno de 70 a 95% da biomassa como água. E o que varia, o que faz essa variação, são a estrutura dos tecidos. Por exemplo, caules têm menos água do que folhas. Caules lenhosos podem ter em torno de 70% de água, enquanto que as folhas têm mais de 90% de água, ou quase isso. Frutos suculentos também têm bastante água. E sementes principalmente as ortodoxas, que precisam reduzir bastante a quantidade de água em seus tecidos para poderem se manter viáveis, elas têm bem menos que os 70% de água, em torno de 10 a 20%. Além disso, a água participa de todos os processos nas plantas, tanto no metabolismo quanto no crescimento. E para que haja um bom funcionamento fisiológico, é necessário grandes quantidades de água. Mas por quê? Vamos lembrar algumas coisas aqui. Primeiro, a fotossíntese é o mecanismo ou é o processo pelo qual as plantas absorvem CO2 e formam compostos carbonados. Esses compostos carbonados, também chamados de fotoassimilados, são responsáveis pela produção de energia, manutenção do metabolismo e crescimento nas plantas. Então, para que a planta cresça bem, ela precisa ter altas taxas fotossintéticas. E para manter altas taxas fotossintéticas, a planta precisa abrir os estômatos para a entrada do CO2 e, consequentemente, ela vai perder água. Então, quanto mais ela abre os estômatos, ou quanto mais tempo esses estômatos ficam abertos para a entrada de CO2, mais a planta vai perder água. Mas isso nós veremos em uma outra videoaula, como isso acontece direitinho. Para que a planta se mantenha de forma hidratada, a água absorvida pelas raízes e perdida pela atmosfera também traz junto com ela substâncias que são os nutrientes. Então, junto com a absorção da água, a planta também absorve os nutrientes. Por isso, a água é um meio de transporte, levando esses nutrientes para o restante da planta. Isso nos vasos do xilema. E ela também é um meio de transporte nos vasos do floema, transportando os fotoassimilados. Além disso, essa solubilização desses nutrientes e desses fotoassimilados na água também permite que que a turgescência das células seja mantida, o que também é bastante importante. E ainda há um controle da temperatura por causa desse transporte de água da raiz até a atmosfera. Dentro das células e dos tecidos, a água pode estar na forma de água de hidratação, aquela que solubiliza substâncias ou moléculas dentro do meio aquoso. Essa água corresponde em torno de 5 a 10% da quantidade de água nas células. Como a água é uma molécula polar, tendo polo positivo e polo negativo, ela tem as forças de atração com outras macromoléculas para mantê-las em solução. As enzimas, por exemplo, que são proteínas que catabolizam reações, só são ativas se elas estiverem solúveis. É como se a água formasse uma camada de volta dessas proteínas, tendo a atração dos polos positivos com as partes negativas das proteínas e vice-versa. Se não houvesse essa atração, essa camada de água de volta dessas proteínas, elas precipitariam e virariam um lixo celular, mais atrapalhando o funcionamento celular do que ajudando. Então, por menor que seja essa quantidade de água, ela é extremamente necessária.
E além dela estar hidratando essas moléculas, ela também é responsável pela hidratação da parede celular. A água que está disponível para as reações metabólicas e transporte é a água que a gente chama de água de estoque. Ela corresponde a mais da metade da água dentro dos tecidos e das células. Essa água está osmoticamente ligada a substâncias que a gente chama de substâncias osmoticamente ativas. Porém, essa quebra dessas ligações é bem facilitada e assim a água pode ser disponibilizada para outras reações. Então, essa água é aquela que tem solutos ou substâncias osmoticamente ativas dissolvidas nela. Ela fica armazenada em compartimentos celulares, principalmente no vacúolo. E o restante da água encontrada nas células é a água que a gente chama de água intersticial ou água vascular. Ela, tanto uma quanto a outra, está relacionada ao transporte. Esse transporte da água intersticial transporta substâncias nos espaços intercelulares e a água vascular transporta substâncias dentro dos vasos, dos elementos de vasos condutores. As relações da água com as plantas vai muito além de como a água está dentro das células. E para a gente entender um pouco mais isso, a gente precisa relembrar um pouco algumas características e propriedades da água, as quais são responsáveis por essa importância da água para as plantas. O calor específico da água, o alto calor específico que ela possui, favorece na estabilidade da temperatura dentro das células. E o calor latente de vaporização, além de ajudar na regulação da temperatura, também mantém a transpiração. Outras características como a força de coesão entre as moléculas de água e a adesão, que é a força entre as moléculas e as paredes e as superfícies, ela está relacionada à coluna de água, à manutenção da coluna de água dentro dos vasos do xilema, e também é responsável por promover a força de tensão, a tensão superficial e a capilaridade. Todas essas envolvidas na manutenção desse transporte de água através da planta. Para relembrar e entender um pouquinho melhor o que cada uma dessas características significa, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para você acessar e ir lá dar uma lidinha. Bom, baseando-se nessas propriedades da água, você seria capaz de me dizer como que a água consegue subir? Como é que ela consegue como é que as plantas conseguem transportar essa água para cima? Comente aí. Ou será que você, ao invés de pensar, vai me dizer, professora, os vasos do xilema são vasos muito finos, eles funcionam como tubos capilares. Será que a água não poderia então subir por capilaridade? Como já falamos, a capilaridade é sim uma das propriedades da água que auxilia nesse transporte para cima, tá? Só que será que ela conseguiria fazer isso sozinha? E aí? Analisa comigo. Em um tubo capilar, a água sobe um pouco acima da superfície da água que está no meio externo, certo? Será que isso seria suficiente para transportar água através de uma planta? Será que a quantidade de água no solo seria suficiente para isso? Será que ela conseguiria, por meio de capilaridade, mandar essa água para mais de 50 centímetros ou mais de 50 metros, por exemplo? E aí? Vamos pensar aqui algumas coisas. Da mesma forma que uma cachoeira, a água de nossas torneiras, ela vem com uma força que a gente chama de pressão. Ela vem a favor da força da gravidade. E quanto mais alta a nossa caixa d'água estiver, mais pressão a gente tem em nossas torneiras, certo? Imagine fazer esse movimento ao contrário, a cachoeira tendo que subir nas pedras ao invés de descer. É mais ou menos isso que as plantas precisam fazer, e para isso é necessária uma força. E que força é essa? Essa força é gerada por um gradiente de potencial hídrico. E o gradiente de potencial hídrico que é? É uma medida da energia livre da água por unidade de volume. Essa energia livre é a energia máxima disponível no sistema aquoso para realizar trabalho, ou seja, para realizar alguma reação metabólica ou transporte nas plantas. Todos os seres vivos necessitam de uma adição de energia livre para manter suas atividades fisiológicas.
e o potencial hídrico influencia fortemente no crescimento, na fotossíntese e na produtividade das plantas. Ele é representado pela letra Psi, é uma letra grega, seguido de um W, e a unidade de medida é o megapascal, sempre negativo dentro das plantas. E por que isso? Na natureza, a água ela sempre tem alguma substância dissolvida nela, ela nunca está na forma de água pura, aquela água que não tem nada. A água pura tem um potencial hídrico igual a zero, mas como dentro das células, dos organismos vivos, ou qualquer água que a gente encontra na natureza, sempre tem alguma substância dissolvida, ela sempre vai ter, o potencial hídrico sempre vai ter então um valor negativo, tá? E o potencial hídrico é composto pelo potencial de pressão, o potencial osmótico e o potencial gravitacional. O potencial gravitacional, como o próprio nome diz, está relacionado à força da gravidade e depende da altura. Porém, mesmo em plantas muito altas, ele é muito pequeno e bastante insignificante para o valor do potencial hídrico mesmo, então a gente não vai trabalhar com ele. O potencial de pressão está relacionado à pressão da parede celular exercida sobre a entrada de água nas células, e ele tem um valor positivo nas células e um valor negativo no xilema. Já o potencial osmótico está relacionado àquelas substâncias osmoticamente ativas dissolvidas dentro da água, e é ele que promove alterações rápidas no potencial hídrico. Essas substâncias osmoticamente ativas reduzem a energia livre da água, e quanto mais substâncias dissolvidas na água, mais negativo ou menor é esse potencial osmótico, certo? Assim, para que haja o fluxo de água através do sistema solo-planta-atmosfera, é necessário ter esse gradiente de potencial hídrico, o qual diminui do solo para a atmosfera, ou seja, o potencial hídrico do solo é maior que o da planta e o da planta é maior que o da atmosfera. Esse fluxo de água ele é contínuo através desse sistema e ele é mantido pela transpiração nas folhas, tá? Da raiz até as folhas, a água é transportada na forma líquida. E quando chega nas folhas, ao chegar nas câmaras subestomáticas, essa água é transformada na forma de vapor e é perdida para a atmosfera por meio, então, da transpiração. Bom, é isso aí, então. Hoje vocês viram que, além das propriedades da água influenciarem nas funções das plantas, o transporte dela requer uma força que está relacionada à energia livre da água, que a gente chama de potencial hídrico. Então, fique ligado e aprofunde seus estudos assistindo às aulas sobre o potencial hídrico e sobre o movimento da água em cada parte do sistema solo, planta, atmosfera.